Energia dentro do STF. 8h06, o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, que tem 67 anos, anunciou a sua aposentadoria, reforçando nesta última quinta-feira. E esse anúncio foi feito durante a sessão plenária, como já destacamos aqui no nosso O Povo News. Barroso afirmou que quer viver mais a vida sem exposição pública. Ele afirmou não ter apego ao poder e que seus planos futuros ainda não estão definidos. O ministro está na corte reforçando há 12 anos, desde 2013, indicado pela ex-presidente Dilma Rousseff. Agora vai caber ao presidente Lula indicar o substituto de Barroso. Essa será a terceira nomeação da atual gestão, depois de Cristiano Zanin e Flávio Dino. Barroso já cochichava nos bastidores sobre a possibilidade de sair após encerrar o seu mandato na presidência do STF em setembro. Com isso, o Planalto começou então a mapear candidatos para a vaga. Atualmente, há 4 favoritos, todos considerados de confiança de Lula. E mais do que isso, todos homens, todos brancos. Está aí na tela então os 4 favoritos. São eles: Bruno Dantas, ministro do TCU, com ampla trajetória acadêmica e política; Jorge Messias, ministro da AGU, com experiência no governo petista e na Procuradoria; Vinícius Carvalho, ministro da CGU, Controladoria Geral da União, com formação sólida em direito, mas menos apoio político. Temos também um perfil quase que totalmente político, Rodrigo Pacheco, senador e ex-presidente do Senado, com uma ótima relação com o Supremo Tribunal Federal. E aí, o portal Poder 360 traz um resumo de cada perfil que a gente vai ler junto aqui no nosso Povo News. Começo com Bruno Dantas. Ele tem 47 anos, ocupa o cargo de ministro do TCU, presidiu o TCU de julho de 2022 a dezembro de 2024, tem pós-doutorado em Direito pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Logo em seguida, em ordem alfabética, aparece Jorge Messias, 45 anos, um pouco mais jovem, ministro da AGU, foi subchefe para assuntos jurídicos da Casa Civil no governo Dilma e tem doutorado em Direito pela UNB. Logo em seguida aparece o senador Rodrigo Pacheco, 48 anos, é o mais velho dos 4, atualmente senador pelo PSD de Minas Gerais, foi eleito deputado em 2014, ficou no cargo de 2015 a 2019, foi eleito senador em 2018 e está no posto desde 2019, foi presidente do Senado entre 2021 e 2025. Fechando aí essa lista dos 4 favoritos, temos o ministro Vinícius de Carvalho, 47 anos, atualmente ocupa vaga na Controladoria Geral da União, presidiu o CAD de 2012 a 2016, tem doutorado em Direito Comercial pela USP. Tá aí então todos os detalhes aqui no telão. Temos inclusive a matéria do Poder 360, Lula tem 4 cotados à vaga de Barroso, saiba quem são, já dissemos aqui os nomes, já falamos sobre essa despedida, todos os detalhes e aqui mais uma vez os 4 favoritos, já li o perfil de cada um: Bruno Dantas, Jorge Messias, Rodrigo Pacheco e Vinícius de Carvalho são os 4 favoritos. E aqui a gente tem um resumo de cada um. Bruno Dantas, do nascimento, 47 anos, nasceu em Salvador em 6 de março de 78, é ministro do TCU desde 2014 e presidiu a Corte de Contas de julho de 2022 a dezembro de 2025. Doutor e mestre em Direito pela PUC São Paulo, possui doutorado, pós-doutorado em Direito pela Universidade Estadual do Rio, realizou pesquisas como Visiting Research na Cardozo School of Law, em Nova York, pós-doutorado em Scientific Guest do Max Planck Institute for Regulatory Procedural Law, em Luxemburgo, em 2017, pesquisador visitante no Institute of Research Juridique da Universidade de Paris,
em Panthéon-Sorbonne em 2019. Tem excelente trânsito político no Congresso Nacional e boas relações com diferentes espectros partidários, incluindo inclusive o Centrão e partidos de esquerda, e isso se deve em parte à sua experiência como consultor-geral do Senado Federal entre 2007 e 2011, né? Falando aqui então de Bruno Dantas. Um resuminho aqui do perfil: Jorge Messias de Araújo, Jorge Rodrigo Araújo Messias, 45 anos, nasceu em 25 de fevereiro de 1980. É ministro da AGU, no início logo do mandato do presidente Lula, foi escolhido em dezembro de 2022. É graduado em Direito pela Faculdade de Direito do Recife, UFPE, e mestre e doutor pela UNB, Universidade de Brasília. Foi subchefe para assuntos jurídicos da presidência no governo Dilma Rousseff, secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação e consultor jurídico dos Ministérios da Educação e da Ciência, Tecnologia e Inovação. Também foi procurador do Banco Central e conselheiro fiscal do BNDES, sempre em governos petistas. Passou os últimos anos no gabinete do senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, como assistente parlamentar júnior. Em 2022, antes de ser escolhido ministro, Messias liderou a lista sêxtupla enviada a Lula por procuradores da Fazenda e advogados da União, com sugestões para o comando da AGU. Ele atua como procurador da Fazenda Nacional desde 2007. Messias, não sei se vocês lembram, ficou conhecido lá em 2016, quando a Lava Jato divulgou uma conversa de Lula e Dilma. À época, o presidente eleito estava na iminência de se tornar ministro-chefe da Casa Civil. Por telefone, Dilma disse estar enviando Bessias, né? Ela até no áudio falou Bessias, na verdade era o Messias, com o termo de posse, que deveria ser usado em caso de necessidade. Ela estaria se referindo à prerrogativa de foro privilegiado que os ministros têm. Ali havia risco de Lula ser preso. Vinícius de Carvalho, aqui a imagem dele ao lado do presidente Lula, tem 47 anos, nasceu em 5 de dezembro de 77, em São Paulo, é ministro da CGU desde janeiro de 2023, foi escolhido por Lula em dezembro do ano anterior. Tem relação antiga com o PT e se aproximou do presidente Lula por cuidar de uma área que muitas vezes requer contato direto com o Palácio do Planalto. Também seria, caso nomeado para o STF, um integrante da tropa de choque do petista na corte, mas considerado menos ideológico do que Jorge Messias, que inclusive é evangélico. Vinícius tem sólida formação acadêmica, é graduado em Direito pela USP, onde fez doutorado em Direito Comercial. É também doutor em Direito Comparado pela Université de Paris, Panthéon-Sorbonne, onde foi professor visitante. Desde 2014, é professor da USP. Presidiu o CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, de 2012 a 2016. Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado. Rodrigo Otávio Soares Pacheco, tem 48 anos, nasceu em 3 de novembro de 76 em Porto Velho, Rondônia, mas fez carreira profissional e política em Minas Gerais. É graduado em Direito pela PUC de Minas, fez especialização em Direito Penal Econômico Internacional no Instituto Brasileiro de Ciências Econômicas Criminais, foi conselheiro de criminologia no Instituto de Criminologia e Política Criminal no Estado de Minas, de 2007 a 2010, auditor do Tribunal de Justiça Desportiva do Estado de Minas Gerais, vejam só que curioso, e conselheiro federal da OAB de 2013 a 2015. Em 2014, como já falamos, foi eleito deputado federal por Minas Gerais, filiado ao PMDB. 2 anos depois, tentou ser eleito prefeito de Belo Horizonte, sem sucesso, foi derrotado. Em 2018, conquistou o cargo de senador por Minas Gerais pelo DEM e em 2021 filiou-se ao PSD. Foi presidente do Senado de 21 a 25 por 2 mandatos. Foi eleito com o apoio de Davi Alcolumbre, que comandou a campanha e articulou votos, desde que teve a própria candidatura à reeleição barrada pelo STF, mas acabou voltando agora para o comando da casa. Além do amapaense, Pacheco também teve a bênção
do governo de Jair Bolsonaro e também o apoio do PT, principal partido de oposição ao governo. Ou seja, tem aí trânsito da direita à esquerda. Tem ótima relação com a maioria dos integrantes do STF e é considerado um nome que não desagradaria a atual formação da corte. Em sua gestão, a chance de um impeachment contra o ministro do STF ser pautada era zero, o que fez ele ganhar mais pontos com a casa, com o Supremo no caso. O tom ponderado tornou-se uma de suas marcas, o que causou, ao mesmo tempo, elogios e críticas de senadores, além do contraste com o jeito atravancado de Arthur Lira, então presidente da Câmara. Deixou a presidência do Senado em fevereiro deste ano, com um legado marcado pelo amortecimento entre os poderes, e realmente o que mais a gente está precisando é de amortecedores políticos. Vamos seguindo aqui depois desse rápido perfil, 8 horas e 16 minutos.